Oi, tudo bem? Aqui é a Ana. Algum tempo atrás, eu fiz uma aula sobre prática deliberada, que é aquela forma de praticar que leva você a resultados mais rápidos na hora de adquirir uma nova habilidade. E naquela ocasião eu fiz uma videoaula de um ponto de vista mais teórico, mas fiquei devendo uma videoaula com alguns exemplos mais práticos, um ponto de vista um pouco mais pragmático de o que seria fazer exercícios de prática deliberada em áreas diferentes. Então hoje eu estou aqui para cumprir essa promessa e falar um pouco dos aspectos práticos da prática deliberada. Bom, para praticar, a gente pode praticar de várias maneiras, mas nem sempre uma atividade prática é o que a gente chama de prática deliberada. Então a gente vai começar essa videoaula falando de que características uma determinada atividade tem que ter para que ela possa ser considerada como prática deliberada, e principalmente para que ela funcione tão bem quanto a prática deliberada funciona normalmente. Depois eu vou discutir um pouquinho o que isso tem a ver com aprendizagem em geral. Tá? Por que a prática deliberada pode ser interessante para atividades de aprendizagem de uma maneira geral. Depois eu vou mostrar uma série de exemplos mais concretos, que não são aqueles exemplos clássicos. Eu vou até falar dos exemplos clássicos quais são, caso você ainda não tenha escutado, mas eu vou dar alguns exemplos mais concretos ligados à aprendizagem mesmo. E depois eu vou dar um passo a passo de como criar uma atividade de prática deliberada para uma determinada habilidade que você está querendo aprender. Certo? Então vamos começar a nossa videoaula. Então, a primeira característica de uma prática deliberada é que esse tipo de prática geralmente está associado com a ideia de excelência. Se você for ler livros, posts de blog, coisas desse tipo, sobre prática deliberada, você vai ver que existe uma preocupação em atingir a excelência em alguma habilidade. Tá? E a ideia aqui é praticar de uma maneira que você aprimore essa habilidade da forma mais rápida possível. Então, o que se descobriu através de alguns estudos é que a prática deliberada, como ela é descrita aqui, ela é a forma mais rápida conhecida, a forma conhecida mais rápida de se aprimorar uma determinada habilidade. Então, se a gente quer se tornar mais hábil em alguma coisa de forma rápida, a boa saída é usar a prática deliberada. Então, a grande questão aqui é como que você trabalha a sua prática para que a sua habilidade se aprimore da forma mais rápida possível. A ideia toda por trás disso aqui é que você vai focar nos seus pontos fracos. Então, você tem que olhar em como você está desenvolvendo uma determinada atividade e olhar em que pontos daquele desenvolvimento você tem algum tipo de deficiência. E vai focar a sua prática exatamente onde você tem aquela deficiência. Então, quando você foca exatamente onde você é deficiente, onde você tem alguma fraqueza, você está pegando justamente onde você tem mais potencial de melhorar a sua habilidade. Por isso é que a prática deliberada é o caminho mais rápido para se atingir a excelência. Uma coisa que é importante ressaltar é que normalmente a prática deliberada não tem nada de divertido. Ela é uma atividade que em geral requer bastante esforço e requer você saber abrir mão de recompensas imediatas. Tá? Por quê? Porque você vai sair da sua zona de conforto. Eu vou dar um exemplo aqui que está dentro daqueles exemplos clássicos, que é a atividade de tocar um instrumento musical. Geralmente, quem já toca um instrumento musical tem prazer em tocar. Mas, na hora que você pega aquele acorde que você não está sabendo tocar direito e começa a praticar repetitivamente em cima dele, a coisa deixa de ser prazerosa. Mas é aí que você vai melhorar a sua habilidade de tocar violão adequadamente. Tá certo? Então, essa é uma questão. Se tiver muito fácil, muito divertido, você provavelmente não está fazendo a melhor prática possível para melhorar a sua habilidade.
Um outro exemplo, por exemplo, você lê por prazer, né? Quem gosta de ler pega um livro e lê por prazer e tem um certo ritmo de leitura. Mas aí você resolve melhorar o seu ritmo de leitura. E aí você tem que forçar a velocidade. Aí o prazer começa a não ser o mesmo. Por quê? Porque você tem que forçar o seu ritmo natural, sair da sua zona de conforto. Isso é muito mais cansativo do que ler no seu ritmo natural. Mas é isso que vai fazer a sua leitura melhorar em termos de velocidade. Um aspecto importantíssimo para a gente poder chamar alguma coisa de prática deliberada é que essa atividade tenha algum tipo de feedback, que ela te dê algum retorno do que você está fazendo, de preferência imediato. Muitas vezes esse feedback ele vem da própria natureza da atividade. Por exemplo, se você está tocando violão, o teu ouvido vai te dizer se você tocou as notas certas ou não. Outras vezes você tem que medir para saber, para ter um retorno, se você melhorou ou não melhorou. É o exemplo da velocidade de leitura. Você não sabe na hora que você está lendo se você está lendo mais rápido ou mais devagar do que você leu da última vez. Você tem que medir todas as vezes que você estiver lendo para ver se você realmente aumentou a sua velocidade de leitura. E em último caso, se você não consegue fazer uma medida específica daquilo que você está tentando melhorar e a própria atividade não te dá um retorno, você precisaria de um treinador, de uma pessoa que conhece, que sabe se você está fazendo certo ou errado, que vai te dizer, olha, não é assim, é assado, não, agora você errou aqui ou acertou acolá. Tá? Essa é a situação menos ideal, principalmente para quem pensa em ser autodidata, porque ficar dependendo de um treinador para te dar um retorno não é exatamente a coisa mais independente que a gente pode imaginar, né? Mas, em alguns casos, a gente não tem muita saída para ter esse feedback imediato. Mas a ideia é que você sempre busque alguma forma de feedback imediato naquilo que você está praticando, para que possa realmente se considerar como um adepto da prática deliberada. Outra coisa igualmente fundamental é o seguinte, tem que repetir. Lembra que eu falei que não era divertido? Pois é, tem que repetir, 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 até que você alcance uma meta estabelecida antes de você começar e que seja desafiadora. Não adianta ser uma meta fácil de atingir. Você tem que estabelecer uma meta desafiadora, mas atingível, e repetir a sua prática até que essa meta seja atingida. Então, até que você consiga tocar aquele bendito acorde 10 vezes sem errar, ou até que você consiga atingir uma velocidade de leitura de 280 palavras por minuto, por exemplo. Tá? São exemplos de metas que você pode estabelecer antes de começar a sua prática. E, finalmente, para ajudar nessa questão de controlar se você está atingindo a meta ou não está, se está chegando mais perto ou não, é importante você registrar numa espécie de diário tudo aquilo que você alcançou numa sessão de prática. Você não vai fazer uma prática deliberada uma vez só. Você vai ter várias sessões de prática deliberada até você atingir a sua meta. E é importante que você registre para ver o avanço. Isso é motivador e isso também ajuda você a corrigir rumos caso a coisa não esteja saindo como você esperava. Mas, afinal de contas, o que tudo isso tem a ver com aprendizagem em geral? Se você for ler coisas de prática deliberada, normalmente você vai ver exemplos de música e esportes. E aí as pessoas ficam um pouco perdidas, sem entender como aplicar isso na aprendizagem de coisas acadêmicas, por exemplo, de coisas conceituais. Mas a verdade é que a prática deliberada ela é usada para o desenvolvimento de habilidades em geral. E as tarefas cognitivas, todas elas são habilidades. Não tem essa história do sujeito que nasceu talentoso para ler rápido. Não tem. Ele aprende a ler mais rápido, praticando. Tá? Não tem aquela história do sujeito que escreve super bem e nasceu escrevendo bem. Ninguém nasceu escrevendo muito menos bem. A pessoa pratica até que ela escreva bem. Então, as tarefas cognitivas em geral, que são aquelas tarefas que você desenvolve para aprender, elas são habilidades. E se são habilidades, elas podem ser melhoradas por meio de prática deliberada. E melhor do que isso, usando a prática deliberada, você vai gastar o menor tempo possível na aquisição dessas habilidades.
Eu vou dar alguns exemplos aqui para que essa ideia de tarefa cognitiva fique mais clara. Um exemplo eu já dei, é da leitura. A leitura é uma tarefa cognitiva. Você usa a leitura para aprender. Outro exemplo de tarefa cognitiva que as pessoas têm tendência de achar que é um talento inato em alguns poucos escolhidos é a memorização. A memorização é uma habilidade que pode ser treinada perfeitamente bem com atividades específicas de prática deliberada. Outra coisa que também pode ser treinada por prática deliberada é a concentração. E um exemplo bem óbvio assim de como melhorar a sua concentração praticando deliberadamente é praticando meditação. Meditação é uma forma de concentração e melhora bastante a concentração nas outras coisas também. Para fugir um pouco dessas coisas mais genéricas, por exemplo, a habilidade de fazer resumos de livros. Isso é uma coisa que você pode praticar e se tornar cada vez melhor. Tá? Se você desenvolver uma sequência de práticas deliberadas, você vai se tornar cada vez melhor, mais rápido ainda. Bom, agora que a gente viu exemplos de habilidades cognitivas, a gente vai ver alguns exemplos bem concretos de atividades que podem ser consideradas prática deliberada, dentro da área geral de aprendizagem. Os exemplos mais típicos de prática deliberada que se encontram na literatura são atividades envolvendo música, tocar instrumento musical, cantar, coisas desse tipo, e atividades esportivas. Em alguns casos também o xadrez. Mas essas não são as únicas possibilidades, apesar de parecer, porque você lê em todo lugar se fala de música, esporte e xadrez. E, na verdade, qualquer habilidade pode ser treinada como prática deliberada. Então vamos ver os exemplos na área de cognição. Tá? Por exemplo, na leitura. A leitura é uma habilidade cognitiva que a gente pode melhorar. Então, como eu poderia desenvolver uma atividade de prática deliberada para melhorar a minha leitura? Eu posso, por exemplo, escolher melhorar a velocidade da minha leitura. E aí eu escolho fazer a seguinte prática. Eu vou fazer todo dia uma atividade de leitura usando o meu dedo para forçar o limite da minha velocidade de leitura. Então eu leio na velocidade que o meu dedo anda. Como eu forço o meu dedo a andar mais rápido, eu me forço a ler mais rápido. Esse é um exercício simples e bastante eficaz para aumentar a velocidade de leitura. E você tem que traçar uma meta, né? Eu quero atingir X palavras por minuto. Obviamente essa meta tem que estar adequada ao que você já faz. Então, se você já lê 200 palavras por minuto, a sua meta tem que ser, por exemplo, chegar a 300 palavras por minuto, alguma coisa desse tipo. Tá? Aquele exemplo que eu dei de fazer resumos. Como é que você desenvolve uma prática deliberada para aprender a fazer resumos? Você pode, por exemplo, decidir a fazer o resumo de um artigo de jornal por dia. Isso é uma prática. E aí você tem que, nesse caso aqui, ou você joga isso a público para ver o que as pessoas acham. É o caso de pessoas que trabalham com blogs e vão melhorando à medida do tempo. Ou você tem um professor para olhar o seu resumo e ver o que está bom e o que não está. Tá? E você pode especificar ainda mais essa sua prática, que é, por exemplo, eu vou transformar cada parágrafo desse artigo em uma única frase. Então, quando você coloca esse tipo de limitação para você mesmo, você está tornando a sua prática um pouquinho mais difícil e ela vai ser um pouquinho mais desafiadora, mas também um pouquinho mais eficiente para melhorar a sua habilidade. E como é que você poderia medir a sua evolução? Por exemplo, você pode medir quanto tempo, em média, você leva para resumir um artigo de X palavras. Tá? O tempo por palavra. É parecido com o da velocidade de leitura, mas aqui você tem que pensar um pouco melhor em como que você vai medir, porque os artigos têm tamanhos diferentes, né? Então você tem que medir por palavra. Mas é uma coisa que você pode medir. Então, se você antes levava 2 horas para resumir um artigo, porque você não consegue achar as palavras e acha que está ruim e volta, e você tem a meta de conseguir resumir um artigo em meia hora, você pode fazer essa prática de resumir artigo todos os dias e aos poucos a sua habilidade vai melhorando e o seu tempo de resumo vai diminuindo.
Um outro exemplo de habilidade cognitiva é a habilidade de fazer mapas mentais, como esse aqui, que eu uso geralmente nas videoaulas. Uma dificuldade muito comum para quem é iniciante é usar palavras-chave, encontrar as palavras-chave certas. Se você olhar esse mapa, a maioria dos ramos tem uma única palavra e um único termo, uma expressão, né? Não tem frases inteiras. E isso é uma dificuldade que as pessoas têm. Elas geralmente partem para o fácil, que é escrever mais ou menos uma frase em cada linha e colocar um monte de coisa que não precisa ali. Mas o grande poder do mapa mental é justamente você resumir ao máximo, né? Um dos grandes poderes dos mapas mentais é você poder resumir ao máximo a quantidade de informação que você está lendo. E uma das coisas que as pessoas tropeçam é justamente encontrar as palavras-chave certas. Então você pode estabelecer uma prática para melhorar a sua capacidade de fazer isso, de achar as palavras-chave certas. Pegar um texto e transformar cada frase desse texto em, no máximo, 2 palavras-chave. Tá? Pegar como que eu vou resumir cada frase daquele texto em 2 palavras-chave. Isso é uma prática beirada que foca exatamente na sua capacidade de achar as palavras-chave mais adequadas para um determinado texto. Bom, e agora vem o filé mignon. Nós vamos ver como é que se cria passo a passo uma atividade de prática deliberada. O primeiro passo, que na realidade eu boto aqui como o primeiro, mas não é nem o primeiro, é uma coisa que você tem que pensar antes de pensar em fazer algum tipo de prática deliberada, que é saber qual é a sua motivação para aprender aquilo. E aqui não adianta ser genérico. Não adianta você dizer assim, isso vai ser legal para mim. Eu quero tocar melhor. Eu quero ler mais rápido. Por quê? Quais são os benefícios concretos que você vai ter disso? Então, quanto mais concreta for a sua motivação, mais específica, melhor. Tá? Generalizações aqui não ajudam e não motivam. Para dizer a verdade, você faz uma afirmação genérica do tipo, isso vai ser bom para a minha carreira, isso não te motiva de jeito nenhum, porque a gente não é motivado por coisas abstratas desse tipo. A gente é motivado por coisas concretas. Então você tem que encontrar algum objetivo concreto, algum benefício concreto que você vai ganhar se tornando melhor naquela habilidade. Então vamos para o nosso passo a passo. Uma vez que você já sabe onde você quer chegar, por que você quer melhorar naquela habilidade. Então a primeira coisa que você tem que fazer é particionar essa habilidade. Porque, na verdade, cada habilidade tem vários aspectos. Por exemplo, na leitura, você pode ter o aspecto da velocidade de leitura, você tem o aspecto da interpretação do texto e você tem o aspecto da tua capacidade de fazer anotações sucintas sobre um texto. São 3 coisas completamente diferentes, são 3 habilidades completamente diferentes. Você pode ser uma pessoa capaz de ler muito rapidamente, mas que tem dificuldade de fazer anotações sucintas e acaba anotando quase o texto todo de novo. Tá? Você pode ser uma pessoa que interpreta muito bem, mas lê muito lentamente. E assim por diante. Então você tem que escolher de cada vez qual aspecto que você vai abordar. Tá? Então, como é que você escolhe? Qual é o critério que você vai usar? Aí vem o segundo passo, é olhar qual é o seu ponto fraco. Se o seu ponto fraco é a velocidade, ou seja, você lê muito lentamente, esse é o ponto para trabalhar primeiro. Se o seu ponto fraco é fazer boas anotações, esse é o ponto para trabalhar primeiro. Então você sempre começa pelo ponto fraco, porque isso vai te garantir o maior ganho possível no menor tempo possível. Em seguida, você escolheu o aspecto que você vai trabalhar, tá? Vamos supor aqui que seja velocidade de leitura, e você vai estruturar a sua atividade de prática deliberada respondendo as seguintes perguntas. O que você vai melhorar? Qual é o aspecto? É velocidade, por exemplo. Como que você vai fazer? Eu vou ler com o dedo forçando a minha velocidade de leitura. O dedo seguindo na linha e me forçando a ler mais rápido. Essa é a minha atividade, simples assim. E quando que eu vou fazer isso? Isso é importantíssimo, você se comprometer a fazer isso com uma certa regularidade. Então, por exemplo, todo dia, depois que eu tomar café da manhã, eu vou praticar a velocidade de leitura. E durante quanto tempo?
Aí você pode decidir assim, eu vou praticar a velocidade com o dedo durante 15 minutos. Aí nesse momento você pode dizer assim, mas é pouco, 15 minutos, eu queria praticar durante 2 horas. Isso é irreal, tá? Por quê? Porque lembra que a prática deliberada não é uma atividade divertida e é uma atividade extremamente cansativa, porque você está se forçando, você está saindo da zona de conforto. E quando você se força, você se cansa com muita facilidade. Então não adianta viajar e achar que vai praticar durante 2 horas por dia, porque no terceiro dia você vai desistir. Quando você pensar em fazer aquela coisa chata e difícil durante 2 horas, você vai desistir. Então é melhor se comprometer com 15 minutos, que vai fazer um belo efeito, se você conseguir fazer todos os dias. E finalmente você tem que estabelecer uma meta. Qual é a meta que você quer atingir? Eu quero passar a ler 250 palavras por minuto, por exemplo. Então nota que a resposta para essas perguntas são específicas. Elas têm que ser específicas. Não é alguma coisa do tipo, eu vou tentar ler mais rápido sempre que der. Isso não é prática deliberada. Você pode até tentar ler mais rápido sempre que der e eventualmente melhorar um pouquinho. Mas se você quer melhorar rapidamente naquela habilidade específica, você tem que ser específico naquilo que você vai fazer, nas metas que você quer atingir. Certo? Então, esse é o passo a passo. Você vê que ele é simples. Seguindo esse roteirinho e respondendo a essas perguntas, você rapidamente delineia uma atividade de prática deliberada para melhorar uma habilidade específica sobre um aspecto específico. E assim você vai, aspecto por aspecto, até que você se torne muito bom em vários aspectos daquela habilidade. Certo? Eu espero que essa videoaula tenha sido útil, que tenha esclarecido as dúvidas que ficaram da videoaula anterior, que foi bem mais teórica. E, caso ainda tenham restado dúvidas, questões, é só você comentar embaixo do vídeo, de preferência lá no blog. Se você está no YouTube, é melhor ver lá no blog, comentar lá no blog, que lá eu olho mais e eu respondo mais rápido. Tá? E eu vou ficando por aqui esperando os comentários de vocês. Tchau e até a próxima.